Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de produção textual, né? Semana passada a gente teve feriado, então a gente teve uma folga. Vamos fazer a correção então da aula, da atividade da aula da semana retrasada, antes do feriado, tá bom? Vamos lá? Olha só, gente. Na nossa atividade, a gente estava falando sobre sonetos, não é? Todo mundo aí tá bem lembrado do que é um soneto? Ótimo. Soneto é aquele modelo, aquela forma, não é? De fazer um poema que tem 14 versos. Para ser um soneto, tem que ter os 14 versos. Não pode ter 15, não pode ter 13, ou então não vai estar dentro desse modelo, não vai estar dentro da forma chamada soneto. Bom, esses versos eles podem ser divididos em estrofes que contenham 4, 3 ou 2 versos cada uma. Por exemplo, a gente tem sonetos, como a gente viu na aula passada, no modelo italiano, que no começo, as duas primeiras estrofes, nós temos cada uma com 4 versos. Aqui na atividade, a gente só precisava classificar as estrofes quanto ao número de versos. Olha só, se aqui a gente tem 4 versos, a gente chama essa estrofe de quarteto. Se aqui a gente também tem 4 versos, a gente também chama essa estrofe de quarteto. Já as últimas duas, cada uma tem apenas 3 versos. Então essa vai ser um terceto, porque é uma estrofe com 3 versos. E aqui a gente tem outro terceto, que também é uma estrofe com 3 versos. Ok? Em outros modelos de soneto, a gente vê é, 3 estrofes que são quartetos, e a última estrofe seria um dístico, porque só possui 2 versos, não é? Às vezes a gente tem soneto que é tudo juntinho, uma estrofe só, ok? E todos esses são sonetos. A única regra assim, mais geral do soneto é a quantidade de versos. Tem que ser 14. Eu vi as produções de vocês, ficaram todos incríveis. Vocês são geniais. Então, todo mundo relembrou aí o que é um quarteto, o que é um terceto. Pronto, essa é a classificação das estrofes de acordo com o número de versos. Quando tem um verso, a gente chama de monóstico, quando tem dois, dístico, quando tem três, tercetos, e assim vai. Na segunda questão, a gente deveria juntar os pares de rimas. Aqui eu já destaquei ó, em vermelho um par de rima. A gente só precisava juntar essas palavras que juntas formam um par de rima. Por exemplo, perdidamente rima com gente. Ainda nessa estrofe, a gente tem além e ninguém, que também formam um par. Aqui a gente tem indiferente e lá no fim a gente tem mente, que também formam outro par. E aqui no meio a gente tem bem, alguém, que também formam outro par. Então a única coisa que a gente precisava fazer era formar cada um dos pares, ok? Aqui nós temos ó, vida, florida, que formam um par. A gente tem nada, alvorada, que formam outro par. E se a gente prestar atenção, a gente tem cantar e encontrar aqui no fim, que formam mais um par de rima. Estão vendo? E assim a gente vai formando todos eles. A última questão foi só para quem ainda não tinha feito a terceira questão, foi para quem ainda não tinha construído o seu próprio soneto. A gente fez essa construção, não é? Numa aula.
E nessa atividade a gente deveria corrigir se tivesse precisando acrescentar algum verso, ou tirar, ou dividir ele em estrofes, em quartetos, tercetos, tá bom? Era só uma correção que a gente ia fazer, tá bom? Vamos para a aula de hoje? Gente, desde o começo desse bimestre a gente está estudando o texto poético, que são todos aqueles textos, todos os tipos de texto que têm uma linguagem poética, não é? A gente já viu, por exemplo, que a linguagem poética, ela é uma linguagem subjetiva, é uma linguagem conotativa, não é? Que é a mesma coisa que subjetiva, ou seja, ela muda o sentido das palavras, ela busca embelezar o texto, trazer uma beleza para o texto, mudando alguns sentidos de palavras, né? Colocando sentimentos nas palavras, colocando sentimentos no texto, trazendo emoções ao texto. Tudo isso são características do texto poético. Uma forma de texto poético que a gente viu foram os poemas. Só para a gente recapitular. O poema ele é formado por versos e estrofes. As estrofes podem ser monósticos, dísticos, tercetos, quartetos. E os poemas também possuem sonoridade, que é criada pelo uso das rimas e do ritmo, né? Isso tudo aqui a gente já viu, porque a gente viu toda a estrutura dos poemas. Claro, preciso deixar bem claro aqui e preciso que todo mundo entenda uma coisa. Existem várias formas de criar poemas. Não é obrigado em todos os poemas a gente separar as estrofes em monósticos, quartetos e assim vai. Assim como também não é obrigado sempre os poemas terem rimas no final. Nem todo poema tem rima. Nem todo poema tem o ritmo do mesmo jeito, não é? Essas são características gerais. Ou seja, são aquelas características que a gente encontra facilmente em poemas, mas não é obrigado um poema ser sempre da mesma forma, ok? Mas para ser um poema, a gente precisa entender que ele pode ter versos, pode ter estrofes, que ele pode ter a rima ou ele pode ter o ritmo, ok? Outra forma de utilizar o texto poético não tem nada a ver com essa estrutura. É a prosa poética. Algumas aulas atrás a gente viu a diferença entre poema e prosa, né? Como já disse, o poema é escrito em versos. Ponto final. Os poemas, eles vão ter uma estrutura diferenciada, porque eles vão ter uma estrutura que queira beneficiar as rimas, o ritmo, por isso que ele é escrito em versos, é dividido em estrofes, tudo mais. A prosa, o texto em prosa, é aquele texto que a gente vê nos livros normalmente, como a gente está acostumado a ler, porque são os textos que possuem parágrafos, que possuem linhas, que tem ponto, que tem vírgula, não é? É um texto continuado. Depois do ponto final em uma linha, ele não pula para outra linha, ele continua, né? Formando os parágrafos, ok? A prosa não possui uma estrutura fixa, ou seja, não é como um soneto, que obrigatoriamente tem que ter 14 versos e tudo mais. A prosa não tem esse tipo de regra. Uma prosa ela pode ter quantas linhas você acha necessário escrever nela. O que a prosa poética, o que é que tem de característica para que uma prosa seja uma prosa poética? É que ela pode trabalhar com rimas ou não, né? Porque ela não prioriza a sonoridade, ou seja, ela pode ter rimas, ok, mas também pode não ter rimas. Ela não vai se importar tanto com a sonoridade que num poema a gente vai encontrar mais facilmente. Por quê? A prioridade dela é manter a linguagem conotativa, ou seja, aquela linguagem cheia de emoção, aquela linguagem onde o sentido das palavras é diferente, diferenciado e tudo mais. A prosa poética vai se preocupar
em manter a linguagem poética, mas a estrutura do texto, o modelo do texto, não vai ser tão fechado como um poema. Aqui eu estou mostrando para vocês um modelo, não é, de uma prosa poética. Vejam como o texto é seguido. Ó. Esse aqui, no caso, que se chama Uma Página em Branco e do Avesso, que é de Jorge Amaral, é uma prosa poética que não tem nem parágrafos, ela é toda somente um parágrafo. Todo o texto é escrito dessa forma. Percebam a diferença da prosa poética para um poema, não é? É um texto bem corrido, tá? Hoje a gente está fazendo essa recapitulação, a gente está fazendo essa revisão do que é prosa poética, porque a atividade de vocês agora vai ser transformar aquele soneto que vocês fizeram em uma prosa poética, tá bom? Então vocês vão transformar aquele mesmo soneto. Claro que vocês podem acrescentar mais coisas, acrescentar mais linhas, criar parágrafos e criar um texto em prosa. No caso, uma prosa poética, porque vocês vão manter a linguagem subjetiva, tá bom? Então vocês vão, a partir daquele texto, criar uma prosa poética. Eu vou estar mandando para vocês uma atividade que tem um texto, tá bom? Para a gente identificar todas essas características. E na segunda questão, vocês vão transformar o poema de vocês que vocês já têm em uma prosa poética. Mas, professor, eu não quero usar aquele poema, eu quero fazer um do zero. Tudo bem, pode fazer. Mas quem preferir, usa tranquilamente aquele poema que você já tem como uma base, tá bom? Podem usar ele como uma base e usar essas prosas poéticas aqui que eu estou mostrando e aqui vai junto na atividade como exemplos, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Hoje a gente viu sobre a prosa poética, né? A gente já tinha visto, hoje a gente fez uma revisão sobre as características da prosa poética, porque a gente agora vai colocar a mão na massa e vai construir uma, vai escrever uma, tá bom? Não esqueçam de fazer no caderno de vocês escrito, tá bom? Com caneta ou lápis, tudo bem. Não tem problema, porque vocês podem apagar e reescrever o quanto quiserem, tá bom? Nada de digitado, nada de me mandar pelo WhatsApp. Escrevam no caderno de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau e saudades de vocês. Tchau.